Bom dia, nós estamos começando mais um Despertar com Deus nessa terça-feira e hoje é um dia especial aqui no nosso programa. É dia da nossa entrevista. Eu estou aqui com o pastor João Emílio, da Primeira Igreja Batista de Irajá, e também com a doutora Marta Cavalieri, delegada da Polícia Civil, e o nosso tema hoje é muito especial: violência contra a mulher. Um mal que tem assolado a sociedade brasileira e tantos lugares do mundo. Doutora Marta, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui em nosso programa. Bom dia, pastor Wander. Bom dia, pastor João Emílio. É muito bom estar aqui com vocês nesse programa, poder participar um pouco com as pessoas, dar informações acerca desse assunto tão importante e passar essas informações para as pessoas saberem como elas podem lidar com essa problemática e como a gente pode tratar. Excelente. Vamos começar da seguinte parte, doutora Marta. A questão da violência contra a mulher, ou da violência dentro de casa, ela começa realmente na relação do casal, daqueles que convivem juntos, ou ela tem uma história pregressa, lá na origem psicológica das famílias, das pessoas que hoje estão se agredindo? Como é que a Polícia Civil tem dados estatísticos? De que maneira a polícia vê essa situação? O que a gente pôde perceber, pastor, ao longo desses mais de 20 anos do trabalho da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, é que esses homens agressores normalmente são crianças que foram agredidas, que viram as suas mães serem agredidas, que já viveram situações de agressão nas suas famílias de origem e elas reproduzem essa violência quando elas formam suas novas famílias. Então, quer dizer, a criança que tem uma ambiência de agressividade, que tem uma família desestruturada, ela potencialmente poderá gerar um relacionamento afetivo violento e agressivo no futuro, na sua própria vida. Exatamente, ela tende a reproduzir esse mal que ela viveu antes. Muitas vezes ela até não deseja que isso aconteça, mas emocionalmente ela não foi preparada para reagir, para tratar dessa doença que ela carrega, dessa agressividade, e ela vai reproduzir esse comportamento lá na frente e produzir novos relacionamentos doentios em família. Doutora Marta, quando se fala em violência contra a mulher, nós imediatamente nos reportamos à violência física, à agressão física. Mas é muito comum também a manipulação, a tortura emocional. Como é que a senhora tem visto isso no seu trabalho? É verdade, isso também é uma outra questão. É normal que a gente se sinta mais agredido, né? se sinta mais impactado com essa violência física, né? Mas não é só essa violência que acomete as famílias. Nós temos a violência emocional, nós temos uma violência patrimonial daquele homem que, quando se vê na possibilidade de perder aquela mulher, numa crise de ciúme, ele vai ameaçar tirar a estrutura econômica dessa mulher. Tem os homens que vão ameaçar tirar os filhos daquela mulher e a gente percebe isso dentro daquele contexto familiar. A mulher é vítima da violência física, da violência emocional, da violência econômica, tudo isso gerado ali dentro daquela célula familiar. Quantas vezes a polícia já deve ter visto casos terríveis, né, de agressão, de violência contra a mulher? Doutora Marta, o que nosso telespectador pode apreender agora e entender? O que é que nós podemos fazer para evitar uma tragédia dessa? Pois é, pastor Wander, a gente não pode permitir que a coisa caminhe, porque esse agressor que normalmente começa nessa reprodução dessa violência com agressões verbais, xingamentos, ele passa para o empurrão, as vias de fato, que são aquelas agressões que não causam lesões aparentes, mas ele vai progredindo nessa agressão. Aí ele parte para uma agressão mais forte, ele quebra muitas vezes um membro, ele joga essa mulher contra a parede, tem lesões mais sérias e nós várias vezes podemos ver esse caminhar dessa violência até que esse marido agressor
finda por tirar a vida da sua esposa ou da sua companheira. Então há um crescente. A questão da violência, ela vai tomando cada vez mais espaço na relação do casal, na relação daquela família. É verdade. Por isso que uma orientação que nós damos é que a mulher não deixe chegar nessas agressões. Mas, doutora ela Marta, percebeu que a coisa está indo além do que era esperado, né, dentro do conceito do matrimônio. Ela procure uma orientação. Se for uma mulher cristã, procure uma igreja, procure seu pastor, uma orientação. Se ela vir a sofrer realmente violência, procure a delegacia mais próxima para ter uma orientação. As delegacias dispõem de uma cartilha dando todo o caminhar, explicando como deve ser feito para a gente orientar essa mulher vítima de agressão. Pois é, doutora Marta, quando a senhora toca nesse assunto, eu fico a imaginar o drama que muitas mulheres vivem, porque às vezes por vergonha de exposição da situação, outras vezes por um medo de ela própria estar exagerando, porque às vezes a mulher gosta do seu marido e por gostar muito vive numa expectativa de que ele vai melhorar, de que aquilo é uma coisa passageira. Na sua prática, então, a senhora tem observado que o retrocesso é muito menor do que o progresso na violência. Se essa violência não for tratada, se esse agressor não for tratado, até mesmo a vítima tem que ser tratada, porque ela entra num ciclo de violência que ela não consegue romper, ela não consegue interromper. Se ela não tiver uma ajuda profissional, se ela não procurar uma delegacia, a tendência nunca é essa violência parar por si mesma. A tendência é ela As mulheres progredir. geralmente têm medo de denunciar. Isso também é uma verdade. Algumas com medo de ver o seu relacionamento terminado, porque a maior parte, por incrível que pareça, pastor, as mulheres não querem terminar seus relacionamentos, elas não querem romper os seus laços familiares por causa do seu envolvimento emocional com o seu marido, com o seu companheiro, por causa dos seus filhos. Ela às vezes ama realmente esse agressor, mas ela precisa de ajuda, ela tem que ser ajudada. Tanto ela quanto esse homem agressor. É possível essa família ser tratada e acabar essa violência. Pastor João, doutora Marta, nós precisamos também comentar aqui sobre os tipos de ajuda ou de ajudas que essas pessoas possam receber. Nós sabemos que não é só a ajuda da polícia ou de instruções policiais, mas quais as outras ajudas que a senhora vê na sua experiência que pode ser dada a uma vítima de violência doméstica? Olha, eu acho muito, eu creio muito na oração. Então, se você vive qualquer tipo de drama familiar na sua vida, na sua existência, no seu trabalho, clame a Deus. Nós temos um Deus poderoso que pode todas as coisas. Procure uma ajuda dentro da sua comunidade, dentro da sociedade. Procure a ajuda de uma igreja, de um pastor. Procure uma ajuda profissional. Vá a um psicólogo, tente levar esse seu companheiro. Se a coisa for tratada logo no início, as chances, como qualquer doença, de você ter cura, ela é muito mais rápida, o retorno é muito mais prático de você ver. Quando essa violência começa a tomar proporções maiores, as feridas emocionais são mais profundas, porque as feridas físicas, elas saram. As feridas emocionais custam muito a sarar. E aí o tratamento é sempre mais prolongado e a interferência da polícia, nesses casos, é indispensável. Nós estamos aqui num debate, numa entrevista fantástica com a doutora Marta Cavalieri. Existem centenas de pessoas nos assistindo agora. É provável que alguém esteja passando por essa crise, por essa dor muito grande, enfrentando violência doméstica dentro de casa. Alguma mulher que nos assiste, que foi vítima de violência, não só a violência física, como foi dito pela doutora Marta, mas a violência verbal, a violência psicológica, a violência financeira. Nós vamos continuar aqui nesse debate tão importante, nessa entrevista. Vamos procurar saber outras coisas com a doutora Marta. Eu peço a você que não saia daí, porque nós já voltamos já e com coisas muito importantes sobre esse tema que é a violência contra a mulher na família.
seu filho tem um aprendizado diferenciado e transformador? No Colégio de Aplicação da Unigran Rio é assim. E o melhor, tudo com estrutura de universidade. Mude o futuro de seus filhos. Mude para o CAP. CAP Unigran Rio. Matrículas abertas. Esses produtos te lembram algo? As crianças pequenas, reuniões com as amigas. Isso mesmo, é a Tupperware sempre presente em todos os momentos. Venha conhecer as novidades, produtos inovadores, práticos, com design e qualidade que só os legítimos Tupperware têm. Procure a marca Tupperware. Entre em contato conosco, ligue ou acesse nosso site. Muito sucesso sim, já sei Tupperware. Estamos começando o nosso segundo bloco da nossa entrevista com a doutora Marta Cavalieri e estamos tratando sobre a violência contra a mulher. E você agora vai ouvir coisas muito interessantes. Pastor João, qual é a sua pergunta para a doutora Marta neste momento? Doutora Marta, é muito comum nós observarmos que as pessoas pensam que agressão contra a mulher, violência doméstica, isso sempre acontece nas classes mais carentes da população. A senhora tem visto que isso é uma realidade ou não? As classes mais elevadas também sofrem muito com problemas de violência doméstica. A violência doméstica e familiar, ela não é restrita ao fator econômico. É bem verdade que durante crises que a família enfrenta, que o casal enfrenta, crises financeiras, a gente percebe realmente essa relação, ela aumenta. Mas a violência doméstica familiar, ela acontece nas classes mais abastadas, acontece em famílias tradicionais. O que a gente consegue perceber é que muitas vezes, por causa dessa questão financeira, a mulher não denuncia. É uma porque ela vai se dependência que ela sentir tem? exposta, ela pertence a uma classe social importante, ela se sente uma mulher importante, então a vergonha dela é maior de se expor, de expor a sua família, de expor aquele nome que é conhecido socialmente. Então não é uma questão restrita às classes mais baixas da sociedade. Quer dizer, até nas classes mais altas, as classes A e B, a violência também acontece. Também acontece, também acontece. E uma relação que a gente percebe também é famílias que têm os seus agressores, que são alcoólatras, dependentes químicos. Isso quase sempre acontece. Essa relação de violência com alcoolismo, com dependência química, é uma coisa quase certa. Normalmente, o alcoólatra, ele potencializa essa capacidade que ele tem de reagir agressivamente quando ele se sente acuado. Tanto o alcoólatra quanto o dependente químico. Agora veja, doutora Marta, na vida na igreja, nós temos observado como Deus é maravilhoso. Às vezes uma família que está numa situação como essa que a senhora acabou de descrever, situação de agressão, vício, dependência química, e de repente entra Jesus naquela casa, entra Jesus naquela família. A senhora crê que Jesus pode realizar um milagre, talvez numa família agora que esteja nos acompanhando e que esteja destruída pela violência doméstica, pela ausência de paz? Olha, pastor, eu só creio que Deus possa fazer, porque a Polícia Civil atua, a gente combate o crime, a gente afasta essa vítima desse agressor, porque hoje a gente tem dispositivos como a Lei Maria da Penha, que possibilitam esse afastamento, entre outras medidas, mas cura verdadeiramente só o poder de Deus é capaz de realizar. Você que está nos assistindo agora, talvez você também esteja pensando aí, e os filhos e as crianças, frutos deste casal, como ficam? Doutora Marta, como é que fica a cabeça de uma criança? A senhora já deve ter presenciado isso inúmeras vezes na delegacia, em que vê seus pais se agredirem
e até se machucando gravemente. O que a senhora tem visto na sua experiência? Pastor, são crianças que precisam ser tratadas juntamente com esse casal, porque a gente costuma dizer que crianças não têm problema, famílias têm problemas que envolvem crianças. E se essas crianças não forem tratadas, acontece o que já foi dito anteriormente, essas crianças vão repetir esse comportamento adiante e elas vão gerar famílias também disfuncionais. Essa família tem que ser tratada no todo. Isso é tão claro. Tantas vezes uma pessoa tem problema no seu casamento, uma mulher está reagindo com o seu marido, mas na verdade não é contra o marido dela, é contra o pai, que ela guarda alguma mágoa, alguma imagem, e quando o marido faz algum movimento que pareça com aquilo que o pai era, ela reage de modo agressivo. Como a violência doméstica, ela mata a família, não apenas naquele momento, mas deixa um efeito de longo prazo. Que coisa terrível, E uma pastor. coisa que os pais não percebem é a gravidade disso na vida dessa criança, porque no momento que eu sou agredida ou que eu sou agressor, e isso acontece na frente dos filhos, os filhos participam daquilo, ou o casal nem se agride na frente das crianças, mas se referem ao outro para a criança. Seu pai me bateu, seu pai é ruim, seu pai é isso, ou sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, ela é ruim, ela é má. Eles distorcem na cabeça da criança a figura daquele pai, a figura daquela mãe, sem ter noção da gravidade que eles estão causando na vida daquela criança durante o seu período de crescimento. Eles usam e manipulam a criança, né? A criança acaba sendo usada como um escudo. É muito importante você, telespectador, entender que a família é um sistema familiar. Então, quando um problema atinge um membro da família, todo o sistema fica comprometido. A questão do pai que é alcoólatra, a mãe que é agressora, claro que tudo isso tem consequência na vida dos filhos e de todo o sistema familiar. Quando você trata de um, você tem que tratar de todo o sistema daquela família, não é isso, doutora Mar? E a violência doméstica, normalmente a gente pensa muito na violência contra a mulher, mas a violência contra a criança também é uma coisa gravíssima, porque às vezes o marido não tem coragem de agredir aquela mulher, ou ele se sente reprimido por reagir violentamente contra ela, mas aí ele descarrega na criança, ele bate, ele agride a criança. E a mãe da mesma maneira, ela foi agredida por esse pai, como ela não pode bater nesse pai, porque ela é fisicamente mais fraca do que esse pai, ela agride o seu filho. Aí a gente vê como essa questão do problema de um acaba refletindo em toda a família de uma maneira que a gente inimaginável agora, no futuro dessas crianças. Já há casos também de maridos agredidos? Também, pastor, também. Agressões mútuas é muito comum. Muito comum haver agressões mútuas. O marido inicia a agressão ou, às vezes, a mulher incita a violência do marido. Isso também acontece. Também acontece. Aquela mulher mais ciumenta, muitas vezes acontece por conta de ciúme. Então, você que é ciumento, isso é um problema que precisa ser tratado, precisa ser curado, porque o ciúme é uma doença, ele não pode ficar fora do controle. Você ter cuidado do outro é uma coisa, você ter um ciúme desenfreado é uma situação doentia que vai refletir no seu casamento, na sua vida, nos seus filhos. É verdade. Nós vamos orar por você. É possível que muita gente que nos assiste agora esteja sofrendo isso. Violência dentro de casa. De repente você é até religioso. Frequenta uma igreja, uma religião, mas nós estamos falando de algo maior. De você confiar em Deus, de você buscar respostas para a sua vida, não apenas no campo da natureza policial ou psicológica, mas buscar em Deus a solução para a sua vida. Pastor João falou algo muito importante, a presença de Cristo, não é isso, pastor João? Exatamente. Cristo chegando na família, chegando na casa, há uma grande probabilidade de mudança. Porque Jesus muda o homem e a mulher de dentro para fora. Quando a pessoa não tem Deus, ela tende a fazer uma inversão das coisas. O homem, muitas vezes, incrédulo, insensível, ele mesmo como agressor, ele pensa o seguinte, que a culpa é da mulher.
ela é que o provoca ele se de sente um modo... vítima. Exatamente. E todo agressor tende a ser um manipulador. E de fazer e manipular os fatos de uma maneira que ele se coloca na posição de vítima, alguém que diante da situação foi obrigado a fazer assim. Deus precisa tratar, na verdade, a alma da agredida e do agressor. Queria tomar a liberdade aqui, pastor Wander, dar uma palavra com muito carinho a tantos homens e talvez até mulheres que agridem. Uma palavra muito carinhosa. Entrega a sua vida ao Senhor, deixe que Deus o mude ou a mude de uma maneira integral, porque a sua casa precisa de paz. Neste momento nós vamos ter um break e vamos estar voltando, orando por você, pela sua família e dando um fechamento nessa entrevista maravilhosa com a doutora Marta Cavalieri. Fique com a gente. Quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Estamos iniciando o nosso último bloco sobre a nossa entrevista no nosso Despertar com Deus. Estamos falando da violência contra a mulher, violência doméstica. Estamos aqui eu, pastor João Emílio, com a doutora Marta Cavalieri. E, doutora Marta, quero lhe perguntar o significado, a importância da famosa lei Maria da Penha. Pastor, a Lei Maria da Penha é um avanço no que a gente tem no tratamento das questões da violência doméstica e familiar. Por quê? Porque ela permite medidas protetivas imediatas a essa mulher que está sofrendo violência. Pode ser o afastamento desse homem agressor do seio familiar, pode ser até um impedimento dele chegar, se aproximar dessa mulher ou desses filhos a tantos metros de distância. A própria lei diz isso? A própria lei permite que essa medida ela é tomada dentro da delegacia, a mulher vai se manifestar a respeito das medidas protetivas e essa solicitação das medidas vai para juízo e essa mulher ela já tem essas medidas necessárias para que ela não se sinta mais ou não seja exposta a essas agressões. Doutora Marta, conta um pouquinho para nós a história da Maria da Penha que originou esta lei. A Maria da Penha, na verdade, foi uma mulher agredida que ficou com sequelas permanentes. Ela é uma cadeirante, mas ela é uma mulher vitoriosa. Por quê? Porque ela lutou contra essa situação, ela denunciou o seu agressor e ela mudou, ela possibilitou essa mudança na sociedade, trazendo ao foco a questão da violência doméstica e familiar e permitindo que a sociedade prestasse atenção nesse problema e mudasse a estrutura legal que havia até então. Então, essa lei foi batizada com o nome de Maria da Penha, em homenagem a essa mulher que não só não se limitou a ser uma mulher agredida, mas ela transformou, conseguiu fazer um movimento de transformação social e trazer uma lei que hoje permite uma proteção especial à mulher agredida. Doutora Marta, nós temos sempre falado aqui no nosso programa a respeito do valor que as igrejas têm dado à família, e não só isso, na Igreja do Recreio, na Igreja Batista de Irajá, muitas igrejas feito trabalhos assim maravilhosos com casais, com crianças, com adolescentes. Como é que a senhora vê o papel da igreja junto a uma família necessitada como essa? O que a lei não pode fazer, o que a Polícia Civil não consegue fazer, a igreja consegue, sabe por quê?
porque dentro da igreja existe um ser, um ente todo-poderoso para tratar as feridas mais profundas, para tratar as famílias, para tratar as drogas, para tratar as ausências, as dores, as cicatrizes. E é esse Deus que pode todas as coisas, que permite que a igreja, que Deus, através da igreja, chegue ali aonde a sociedade não consegue entrar. A igreja pode amar, a igreja pode tratar, a igreja pode cuidar, coisa que a polícia não pode fazer dessa forma. A polícia disciplina, fala das leis, mas a igreja pode fazer isso porque ela tem, reconhece e conhece o amor de Deus. Então ela é esse agente na sociedade de transmissão de amor. Vamos orar, pastor João? Vamos sim. Vamos clamar a Deus. Eu peço que o irmão ore. O irmão clame a Deus por centenas e milhares de famílias agora. Talvez algumas sofrendo a violência doméstica, mulheres agredidas, como a doutora Marta acabou de testemunhar, tantos e tantos casos na delegacia que ela já assistiu dessa situação. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos orar então. Se você está passando por algum tipo de violência, sofrendo violência ou impondo violência, é hora de entregar esse assunto nas mãos de Deus. Ele tem a cura que você precisa, que a sua casa precisa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir a paz do Senhor sobre as famílias que nos acompanham agora, a paz do Senhor sobre a família de cada telespectador. Se há um agressor nos assistindo, nós pedimos que o Senhor toque no seu coração, mude sua vida e que ele deixe de ser uma pessoa frustrada para ser uma pessoa realizada. Se há uma mulher ou até um homem agredido, que o Senhor entre com a tua cura espiritual nessa vida, na vida dessa família. Amém. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutora Marta, muito obrigado pela sua presença. Foi extremamente enriquecedor para o nosso telespectador, para todos nós aqui. Nós agradecemos profundamente. Obrigada, pastor Wander, pastor João. Foi muito bom esse contato aqui, a participação nesse programa. E também dizer que as pessoas, a gente não precisa, todo mundo tem problema, mas a gente não precisa alimentar esse problema. A gente precisa buscar a solução. E a solução é Cristo. Amém. Graças a Deus. E nós queremos convidar você a vir a uma de nossas igrejas, a Igreja do Recreio, na rua Helena Manela, 101, Recreio dos Bandeirantes. Qual o endereço lá em Irajá, pastor João? Em Irajá você pode nos visitar na rua Toropaço 47, esquina com a Padre Rosé. Vai ser muito bom. Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Agora, amanhã, vamos estar aqui, 7h30 da manhã, Despertar com Deus. Eu quero que você propague nosso programa, que você fale com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas. Diga, olha, há um programa na televisão, às 7h30 da manhã, antes de você sair para o trabalho, para a universidade, ou fazer qualquer outra coisa, que pode abençoar a sua vida. Fique com a gente, amanhã nós estaremos novamente aqui, às 7h30, que Deus possa abençoar a sua vida e a vida de todas as famílias que nos assistem agora, especialmente você que sofria e sofre violência doméstica. Que Deus te abençoe, que você possa estar saindo disso em nome de Jesus. Amém. Amém.